Fala aí, galera! Uhul! Fala aí, galera! Salve, salve! Mais um momento, tamo junto nessa aí. E nesse momento hoje, vamos estar começando mais um vídeo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E é interessante aqui porque Deus é maravilhoso e fiel, né? Ele trabalha aonde é impossível e aonde se torna possível. Então conhecemos um Deus que manda seu Filho, né? Ele morre por todos nós e a gente temos esperança que podemos ser salvos. Podemos ser salvos, sim. Eu creio e acredito. E a caminhada cristã, ela nunca será em vão. Sempre tem um propósito de Deus na vida de cada um. Cada um tem uma vida e cada um tem um propósito. Aí você vai ter que descobrir qual é o seu propósito com o Senhor. Então hoje a gente vai abrir umas introduções aqui falando sobre um homem rico. Um homem rico que se encontra com Jesus e ele faz umas perguntas para Jesus e Jesus simplesmente responde para ele. E esse homem queria saber como é que faz para ir para o céu, para ir para o paraíso. E Jesus mencionou algumas coisinhas para ele ali, só que ele não ficou muito feliz não. Ele ficou triste, porque esse homem é amante do dinheiro, amante do material. É aquele homem que não larga o material para nada, não larga o dinheiro para nada. E Jesus ali mencionou para ele como é que faz para ir para o céu, para o paraíso. E essa caminhada que eu vou estar explicando aqui hoje, eu acredito que bom trabalho, amor. Eu acredito que não é todo mundo que vai para o paraíso não, mano. Não é todo mundo que vai para o céu não. E aqui hoje eu vou estar falando para vocês, né? Porque eu vou estar explicando mais ou menos o porquê que fala que nem todo mundo rico vai herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Porque o rico, muitos dos ricos, né, eles estão acostumados com o dinheiro. O dinheiro para eles são os deuses dele. Se você for começar a fazer uma varredura, examinar, é raridade um rico. Ele, não vou dizer que é todo mundo, né? É raridade o rico ajudar alguém, mas existe. É raridade ele doar o seu dinheiro. Existe, mas existe. Não são todo mundo que é assim. Só algumas pessoas, né? Mas aqui, nessa mensagem hoje, vocês vão ver que Jesus, ele fala sobre isso. Que é muito difícil o rico herdar o reino de Deus, o reino dos céus. É difícil. Porque para entrar ali dentro, tem que passar por uma aprovação. Senão você não consegue entrar. E para herdar aquelas terras lá em cima do paraíso, meu Deus do céu, mano. Para entrar ali é um processo muito grande. Então aqui hoje, o nosso tema vai ser o moço rico. Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 34. Muitos versículos da palavra de Deus. E aqui a gente vai compreender como que o rico ele vai ficar. Ele vai ficar porque o Deus dele é o dinheiro. Então ele vai ficar, não vai ter jeito. São consequências das escolhas que a gente faz, escolha que fazemos e ficamos. E você vê que acontece algo que é tão tremendo. Quando o rico fica doente, ele vê que não tem cura, ele pede para Deus curar ele. Normalmente todo mundo é assim. Mas o tema que hoje é o moço rico. Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 34. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo
ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Esse homem, ele queria a vida eterna. Como é que faz para ter a vida eterna? Então, já vimos aqui que Jesus estava no caminho de uma viagem. Ele já ia viajar, que é raridade Jesus ficar parado no mesmo lugar. Então, ele estava numa viagem, indo numa viagem, e esse homem parou Jesus e fez uma pergunta para ele: como é que eu faço para conseguir a vida eterna? Para conseguir a vida eterna, tem um processo. E esse processo vocês vão aprender aqui hoje. Olha só. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa, não adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém, não atire em nada aos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Então Jesus já deixou para ele os mandamentos da palavra de Deus, porque ali é o começo, simplesmente é o começo para você já estar em obediência com Deus. Precisa disso aqui. Você tem que estar em obediência com Deus. Senão você nem alcança Ele. Não alcança. Então Jesus já falou para esse homem se ele conhecia os mandamentos de Deus. Essa foi a primeira pescada que Jesus já deu para esse homem. E simplesmente foi algo que está na Bíblia. E esse homem chamou Jesus de bom Senhor. E Jesus também falou assim: bom é só Deus, porque Jesus, ele veio em carne, ele veio como um homem, em carne e osso. Mas Jesus sabe que bom mesmo realmente é Deus, por ter misericórdia todo dia das nossas vidas. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Olha só. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais coisa para você fazer? Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus falou para ele fazer algo, se realmente ele quer a vida eterna. Então precisava passar praticamente por um processo. E Jesus falou para ele: vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. O homem não quis fazer isso não. Ele ficou muito triste porque ele era muito apegado ao dinheiro. Era muito apegado ao dinheiro. O amor dele era o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Por isso que ele nem procurou Jesus. Ele se entristeceu e foi embora, porque tocou naquilo que ele mais gostava, o dinheiro dele. Olha só. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. Ele fechou a cara, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Isso aqui está na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Então Jesus, ele já sabe. Jesus, ele já sabe. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Jesus, ele lançou aqui como fosse uma charada. O rico, olha só, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
É mais difícil um rico entrar no reino de Deus, é mais difícil do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu casquei o bico quando vi essa mensagem. E os discípulos, eles ficaram espantados com o que Jesus disse ao homem. Porque Jesus, se você quer estar com ele, você tem que largar tudo. Os próprios discípulos, eles largaram tudo para seguir Jesus. Os próprios discípulos. Então eles já são praticamente a demonstração porque é preciso largar. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Olha só, até os discípulos começaram a ficar até confusos, porque eles perguntaram até entre eles também. Olha só, quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos, ficaram espantados. E perguntaram uns aos outros, perguntaram entre eles também: então, quem é que pode se salvar? Nem os discípulos não sabiam se ia ser salvo. Eles estavam também numa dúvida. Eles estavam pensando: se é tão burocrático assim, como é que faz para se salvar? Se Jesus escolheu os discípulos para segui-lo, realmente os discípulos, eles iriam ser salvos. Iriam. Mas tem que buscar também. Se não buscar, vai ficar também. Olha só. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos, isso não é possível. Para ser humano não é possível. Não é possível. Mas para Deus, e pois para Deus tudo é possível. Então, para Deus tudo é possível. Para o homem não. Então, é interessante que quando Jesus fala para esse homem: você conhece os mandamentos da palavra de Deus? Então, é preciso que você conheça. É preciso que você viva esse evangelho. É preciso que você esteja conectado com Deus. Senão, como é que faz? Não dá para ir para o céu de qualquer jeito. Não dá. Não dá para ter vida eterna e ser salvo de qualquer jeito. Não dá. Temos que estar em vigilância, em obediência. Isso é importante, porque Jesus, ele já nos ensina o que temos que fazer. Amar, pregar a palavra, espantar demônio, curar em nome de Deus, levar o evangelho a todas as criaturas. Então Jesus, ele já menciona o que temos que fazer. Olha só, aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Então Pedro já falava, né, do exemplo dele, que ele também tinha tudo e deixou tudo para seguir a Deus, para se tornar um discípulo do Senhor, para viver na obra, para fazer a obra de Deus. E Jesus respondeu, olha só: eu afirmo a vocês que isso tudo é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixa a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais. Então Jesus, ele já menciona isso, para a gente não se apegar ao material. Porque se você apegar ao material, você perde a sua salvação. Você não vai querer Deus. Você não vai querer Deus. Não vai. E Deus, ele menciona aqui algo tão tremendo também. Se você fazer as coisas que Deus, ele quer que se faça, receberá 100 vezes mais. Receberá muito mais. Ainda dessa vida receberá 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Então você vai receber mais vezes. E aqui também fala que também sofreremos até perseguições. Isso é comum, é normal, é bíblico. Então acontece até no mundo de hoje. Então, para seguir a Deus não é fácil não. Deus não está falando para você abandonar tudo e seguir Ele. Você pode seguir Jesus com o que você tem também. Mas isso
tem que usar a sabedoria. Tem que usar a sabedoria para você discernir o tempo com Deus, o tempo com o seu familiar, o tempo de lazer. Então, tem que ser atento, tem que estar atento. Deus não fala para você dar tudo e ficar pobre, não. Jamais Deus fala para você fazer isso. Mas faça as coisas com sabedoria, para depois você não culpar Deus. Olha aqui no finalzinho como é interessante, ó. Muitos... Peraí. E no futuro receberá a vida eterna. Ainda você vai receber a vida eterna por estar fazendo a obra de Deus, vivendo o evangelho de Deus. E você está fazendo o que Deus quer, que você pregue a palavra de Deus. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, aqui Deus, ele já menciona que... Vou estar dando um exemplo, né? Eu comecei com 26 anos a caminhada cristã. Para mim não foi tarde. Deus sabia a hora que eu ia estar preparado para ir ao encontro dele, levar o evangelho. Deus sabia. Então aqueles que estão na caminhada, eles podem ainda largar a Deus. E aqueles que nem conhecem a caminhada cristã, pode começar a conhecer e estar no caminho de Deus. Os que são o primeiro, podem ser o último. E os que são o último, pode ser o primeiro. Eu vejo por essa explicação, esse entendimento. Porque quantas pessoas que a gente conhece largou Deus já? Um monte de gente, de berço, famosos, abandonou a Deus. Está servindo as trevas. Esses não tem como estar no reino de Deus. Não tem como ele estar querer a vida eterna. Porque estão nas trevas. Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele vem para te livrar das trevas. Ele vem para te salvar. E a pessoa volta para as trevas, é muito complicado. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que cada um tem o seu tempo, a hora certa, vai voltar para os caminhos de Deus. É assim. Então, já vimos essa mensagem e essa passagem que ela é tão extraordinária para você entender que para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, para você ter vida eterna, não pode apegar o material. Se você apegar o material, você não vai querer saber de Deus. Você não vai querer estar com Deus. Não vai querer. Você tem tudo para ter Deus. Mas quando você fica doente, rapidinho, você fala: Deus, me ajuda, me socorre, por favor. Se você me ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É tantas promessas que, meu Deus do céu. É mais ou menos assim. Mas Deus, ele é misericordioso. Então, esse moço rico, ele ficou muito triste. Porque para entrar no reino de Deus, não é nada fácil. Não é nada simples. É fácil e simples para quem quer se entregar de verdade. Agora, quem fica em cima do muro, é muito difícil entrar no reino de Deus. Porque está em escolhas, está em dúvidas. Não podemos ficar em dúvida. Então, essa partitura aqui, já encerramos por aqui, era do 17 ao 31. Não era do 34 não, ao 31. Então aqui a gente já aprendemos que Jesus, ele menciona para ter a vida eterna, para entrar no paraíso, para entrar no reino de Deus, é preciso que você aprenda os 10 mandamentos, que você viva, não fique passando em cima desses 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos é para a gente viver esse evangelho, não cometer o pecado. Temos que ficar longe do pecado. Então, dá pra gente viver esse evangelho. Dá pra gente fazer o que Deus quer, o que Ele pede que a gente faça. E a gente temos que fazer porque a gente temos sabedoria. Somos filhos de Deus, vivemos para Cristo. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos junto nessa. Que passagem, que mensagem. Pega essa mensagem para você. Guarda no teu coração. Os 10 mandamentos é para nós todos viver esse evangelho. Não ficar no pecado. Temos que sair do pecado. Não podemos permanecer no pecado.
Não podemos. O pecado só traz consequência triste, não consequência agradável. Então, espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui, galera! Uhul! Muito da hora, galera. A palavra de Deus é muito da hora. Topzera da galáxia. É nóis.